e vai abrindo a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25. Palavra boa que o Senhor colocar ao nosso coração nessa noite. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a liderança da UMADJAC pela confiança. Quero dizer também para os jovens que eu estou ciente da grande responsabilidade que nos fora posta aqui nessa noite. E de certo que é, irmãos, que o Senhor Jesus, aquele que quando nós adentramos neste lugar, Ele disse que seria conosco. De certo é que Ele não vai nos deixar sair daqui de mãos vazias. Eu tenho certeza e plena certeza que o meu Salvador, Ele vai chegar até você, se não chegou ainda, e vai dizer para você: levanta, porque eu não te quero prostrado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. Amém, irmãos? Quando eu olho para esta palavra que o Senhor colocar no meu coração, e eu confesso para os irmãos que, depois desse último louvor, eu fiquei muito mais tranquilo e muito mais confiante, porque eu vi a voz do meu Deus dizendo assim: meu filho, não é tu que vai fazer nada, porque a igreja não é sua, não foi você que foi para o Calvário, e sabendo eu que foi Jesus Cristo, que foi para o Calvário pela nossa vida, a Bíblia diz que Ele esquadrinha as nossas entranhas, e até os fios dos nossos cabelos, esses já estão todos contados. Me alegra quando eu sei disso, porque Deus, Ele conhece o que você precisa ouvir nesta noite, e Ele vai sondar o teu coração, vai fazer a diferença, vai fazer morada e vai te levantar desta tua situação. Quando eu olho para esta palavra, irmãos, uma parábola de Jesus Cristo, está certo que quando nós olhamos para essas 10 moças virgens, damas de honra, olhamos para o noivo, e a noiva espera, segundo a tradição judaica, havia uma festa de casamento e durava 7 dias. E ficava a noiva à espera do seu noivo. E quando eu olho para isso, eu fico imaginando que esta palavra é uma palavra que nos traz uma vigilância maior. Esta não é outra palavra, senão uma palavra que nos faz refletir a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que esta é uma palavra que nos alerta que precisamos estar atento para a vinda do Senhor e Salvador das nossas vidas. De certo é que já faz um bom tempo que nós ouvimos falar que esse Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Talvez muitos já perderam essa esperança ou essa confiança. Mas eu tenho certeza, irmãos, que num momento qualquer desse aí, a Bíblia diz que Ele vem, não sabemos nem o dia e nem a hora, porque Ele vem como um ladrão que não avisa quando chega. Ele vai raiar sobre as nuvens, vai começar a chamar Maria, João, Joaquim, Josué, Moisés, Henrique, Fernando, William, João, pode vir, venha cear comigo, venha participar das bordas do Cordeiro. Quando eu olho para essa tradição judaica, irmão, de casamento 7 dias, eu fico tão feliz, porque eu sou baiano de natureza, ateu tutano. Tutano é aquele negocinho que tem dentro do osso. E na Bahia há essa tradição de festa. A Bahia é um estado muito festivo, e não só falo das festas seculares, das festas mundanas, mas os crentes lá também fazem festa e prolongam, irmãos. Ano de 2004, estive pregando lá numa festa dos irmãos, e o negócio foi tão bom que domingo foi 4 cultos em um dia só. E quando foi o meio-dia, nos convidaram para a gente estar em uma casa lá, e o banquete é grande, irmãos, ou seja, dura. O que eu entendo que enquanto nós estivermos aqui, nós não temos motivos para ficar triste, cabisbaixo, abatido, de forma nenhuma. Nós temos motivo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos motivo para dizer, como Paulo disse, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Poderíamos partir para uma linhagem agora escatológica, porque essa passagem
nos alerta a respeito de Jesus Cristo. O noivo sendo Jesus e a noiva a igreja. E a Bíblia conta que tinha 10 moças virgens. E de repente o noivo demorou a sair. E segundo a tradição levavam as damas de honra, as lamparinas. E a Bíblia diz que 5 delas foram prudentes. Além do que tinha no seu candeeiro, tinha também uma reserva. O que me faz ver nesta noite, que tem 12 espécies de crente aqui. A primeira espécie são aqueles crentes que ainda diante das dificuldades, são aqueles jovens que diante das aflições, das setas malignas, das propostas mundanas, ainda tem uma reserva de azeite, não se desfaleceram, não se desmoreceram. Mas eu vejo ainda uma segunda espécie de crente, aqueles que já se deixaram levar pelos desejos pecaminosos. Eu vejo essas espécies de crente, que o pecado já entrou sobre a sua vida. Mas não tem problema não, porque diz que aonde abundou o pecado, tem de superabundar a graça. E aqueles 5 prudentes vai passar, quem sabe faz como Pedro fez. A Bíblia diz que quando Pedro ia passando, a sombra dele ia tocando nas pessoas. As pessoas eram curadas, as pessoas, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. Estas 5 pessoas, esse tipo de crente que tem uma reserva, vai tocar em você que não tem essa reserva nesta noite. O azeite dele vai passar para a tua vida e você vai sair daqui diferente. Se eu fosse temar essa mensagem nessa noite aqui, irmãos, eu poderia temar com o seguinte tema: só não pode faltar o azeite. Pode faltar o dinheiro, pode ter até perdido ao ano passado e você começa agora na mesma série. Pode, nesse dia de ontem ou de hoje, você ter recebido uma notícia em que você foi despedido. Eu estava vendo uma entrevista essa semana e vi que, segundo os especialistas, a primeira notícia que mais preocupa ou que mais abate o ser humano é a morte de um ente querido. A segunda notícia que mais abate o ser humano é quando você recebe uma notícia que você foi despedido do seu emprego. Pode até estar desempregado, viu, jovem? Outra coisa que pode ter acontecido é você nesta noite estar aqui com a sua namorada longe de você, porque ela disse para você que não quer mais você, porque talvez ela quis ultrapassar as barreiras das limitações de um crente, e você, crente, não quis, não aceitou, e ela foi embora. Pode faltar a namorada, pode faltar a noiva, mas o azeite não pode faltar na minha e na tua vida. E acredita quem quiser, irmãos. Deus falou para mim, olha, quem vai fazer é eu. Quando os irmãos Almadijá que louvavam aqui, e quando eles falavam que 7 Espíritos de Deus estavam aqui, acredite se você quiser, como nos dias de Noé, a Bíblia diz que Noé falava, olha, vai chover, vai destruir tudo, quem quiser ser salvo entra na arca. Muitos achavam que ele era louco, estava vendo alucinações, estava ouvindo vozes, mas chegou um dia, começou a chover, a família de Noé dentro da arca, e o povo morreu. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a visão que eu tive quando os irmãos da Almadijá que louvavam, é que tinha 7 anjos representando os 7 Espíritos de Deus. E cada um deles com as suas botijas de azeite sobre a sua mão, esperando o momento certo. Não pensa para você que já foi derramado o azeite. Não foi. Deus me dizia, meu filho, num momento deste culto, aí não cabe a mim esta função de derramar azeite. Quem derrama azeite é Jesus. Nós só nos posicionamos na presença dele. Nós só nos colocamos como vaso, como instrumento. Mas quem derrama o azeite é Jesus. E ele disse nesta noite para mim, os 7 Espíritos, 7 anjos, representando meus 7 Espíritos, já está voando sobre a igreja. E vai ter um momento, querido, que Deus vai começar a chacoalhar você. Vai derramar. Quando Deus derramar o azeite, você vai sofrer algumas transformações. Pode faltar tudo, só não pode faltar o azeite. Quando eu falo de azeite, irmãos, eu me lembro que é de uma árvore chamada oliveira. Aí me faz refletir um pouco
sobre a oliveira, a azeitona e o azeite. Parece um negócio meio de doido, mas nós vamos aprender nesta noite que Deus tem uma vontade que nós sejamos superabundantes de azeite sobre as nossas vidas. A vontade de Deus não é que nós estejamos com as nossas botijas vazias, porque botija vazia, irmãos, falta de azeite só causa complicação, só causa problema. Está aqui os pastores que podem falar. Crente que não tem azeite sobre a vida só traz problemas. Os jovens, quando muitos dizem por aí que jovens são tribulados, são difíceis de ajudar, ou de manter, ou de direcionar, ou de pastorear, eu vejo o seguinte: só tem jovem difícil quando as suas botijas estão vazias, mas quando é o jovem que a sua botija está cheia, só traz bênçãos, belezas para a casa de Deus, só tem a acrescentar, irmãos. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, quando aquela mulher, aquela viúva, chega o homem de Deus e pergunta para ela: o que você tem, mulher? Ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E por aquela mulher só ter um pouquinho de azeite, irmãos, ela tinha alguns problemas. Ela estava com a sua vida endividada. Ei, quer parar de ter problema? A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Senhores, no Deus que fez o céu e a terra, no Deus que faz a diferença. Falta de azeite só traz problema para a vida do crente. E eu vou contar um segredo para vocês. Não tem problema se alguém tem te chamado de louco, se alguém tem te chamado de menino. Não tem problema que se alguém tem falado para você que você é afoito demais. Porque, irmãos, dentro da igreja é um lugar onde nós temos a liberdade de adorar. E aí não tem problema se o vizinho da direita ou da esquerda está incomodado com as línguas que você fala, ou se você está pulando, está balançando para um lado ou para o outro. E importa é que os teus olhos estejam firmados no Senhor dos Senhores. E quando eu falo, irmãos, da oliveira, essa que é uma das 3 árvores mais bem vistas na Bíblia Sagrada, junto com a videira e a figueira. E quando eu falo dessas 3 árvores, eu fico olhando para Jesus passando juntamente com os discípulos sobre uma região, e de repente a Bíblia diz que Jesus vai passando, quando ele olha para a figueira, e segundo os historiadores, não era a época de dar figo, não era a época de ter fruto, mas Jesus de repente bate uma vontade de comer um fruto da figueira, e a Bíblia diz que não tinha. Jesus agora olha para aquela figueira e amaldiçoa. A Bíblia diz que quando os discípulos foram e voltaram, a figueira estava morta. Ei, querido, não pare de dar fruto, independente das circunstâncias. Não pare de dar fruto. Ah, irmão, mas não é época de dar fruto. A Bíblia diz que nós devemos adorar e pregar a palavra de Deus em tempo e também em fora de tempo. Não tem tempo para ser crente. Temos de ser crente na igreja, temos de ser crente na escola, temos de ser crente em casa, em qualquer lugar. Você é a luz do mundo e o sal da terra. E quando eu olho para a Bíblia, o pastor Maurinho costuma dizer que Bíblia é bom que dá retorno. A Bíblia diz que Noé pregou, o tempo veio e encheu de água, a arca flutua, e de repente Noé começa algumas experiências. E as experiências de Noé, ele soltava uma pomba, a pomba ia e voltava. Mas no 3º dia, a Bíblia diz que quando Noé solta a pomba, eu estava brincando com um jovem da nossa congregação outro dia, e estava falando que eu acho que Noé, ele conhecia o bater das asas da pomba. Noé, ele sabia que em cada bater de asa daquela pomba, tinha uma voz e uma resposta de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Ei, fica atento aí, que em um momento desse Jesus vai passar por você, vai falar algo no teu ouvido, e você precisa estar apto a ouvir a voz de Deus. Você precisa estar apto a discernir o que Deus está falando, porque muitas das vezes Deus está falando com o povo, com a igreja, e nós estamos desapercebidos. Deus quer de você um coração puro, aquebrantado, porque a esse o Senhor não rejeita. Eu vi os irmãos falando que nós devemos adorar. Eu entendo que a adoração é receber adequadamente a revelação de Deus. Aí eu fico tranquilo quando eu prego por aí,
e vejo uma grande parte não abre nem a boca. Sabe por que não abre mais a boca? Porque não tem mais azeite sobre a tua botija, porque não recebe mais a revelação de Deus. E quando o crente não recebe a revelação de Deus, senhores e senhoras, é difícil adorar mesmo, mas só quem adora a Deus, só quem tem revelação de Deus e pode adorar, levanta a tua mão e adora Ele nesta noite. Parece que eu vejo a pomba vindo, irmãos. E aí vem a pomba. Quando a pomba vai se aproximando, Noé olha para o bico da pomba, o que é que tinha lá, senhores? A Bíblia, a história diz que tinha um ramo ou um galho de uma árvore, que poderia ser o canjoão, uma madeira, uma árvore nativa, e que é chamado como erva, que tem muito na Bahia. Poderia ser um pé de manga, um galho da manga. Mas quando Noé pega aquele galho, parece que eu entendo Noé recebendo a mensagem de Deus. Noé poderia ser qualquer árvore, mas é um ramo de uma oliveira, porque vou começar tudo de novo. Mas tem de começar com azeite, tem de começar com azeite. Quem sabe nesta noite você já falou para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero um novo rumo na minha história. A partir de hoje eu quero um novo começo. Que esteja um novo começo, mas tem de ter azeite sobre a tua vida. 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 Outra coisa que me chama a atenção, irmãos. A Bíblia diz que, e é interessante, que a Bíblia diz no livro de Salmos, no livro de Oséias 14:6, que os justos, o homem justo, ele é comparado à oliveira. E aí, se você quiser saber as características de um homem justo, vou já fazer aqui uma parte comercial. Nós temos uma mensagem gravada aí que fala sobre as características de um justo. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas quando eu olho para essa palavra aqui, Deus dizendo que o homem justo, ele é comparado com a oliveira, eu levo a crer, irmãos, que não é por acaso que quando foi feito o templo de Salomão, os 2 querubins da entrada da porta do templo, era feita da madeira, não era pinho. Lá no trabalho no cemitério e lá faz muito caixão com pinho. Mas caixão é local de colocar defunto, irmãos. Mas na entrada, os querubins que representava a entrada do templo, era feito da madeira da oliveira. Também os umbrais da porta do lugar santíssimo, também era feito da madeira da oliveira. O que me faz acreditar que era para quando os crentes entrassem no templo, olhassem para os querubins e lembrassem: eu tenho de entrar aqui, mas tenho de entrar deixando o azeite transbordar sobre a minha vida. Nós não podemos ficar quietos dentro da igreja. Nós não podemos ficar igual soldados, cara fechada. Nós temos a liberdade de adorar ao Senhor dos senhores. O que me faz ver da porta do lugar santíssimo, feito também da madeira da oliveira, ou do jambuzeiro, porque segundo o apóstolo Paulo, nós somos a oliveira braba ou o jambuzeiro, não importa. E os judeus a oliveira verdadeira. Mas depois que Jesus dá um banho, irmãos, há um enxerto junto com a oliveira verdadeira. E aquilo que era brabo, viu? Ou seja, nós estamos falando aqui que quando aceita Jesus, tem de ter transformação. Nós estamos falando aqui que quando aceita Jesus, tem de viver em novidade de vida. Aquilo que era brabo, a oliveira braba que não tinha valor, agora estamos raizados no Senhor dos senhores. Pergunta para o teu irmão aí: qual é a tua raiz? Por quê, irmãos? Nós vimos uma reportagem outro dia que as árvores de São Paulo estão caindo em cima dos carros, não é isso? Porque os homens, eles passaram do limite com Deus. Eles agora fizeram seus calçamentos, seus prédios. E agora as raízes das árvores estão sufocadas. E por isso, quando a raiz está sufocada, querido, é natural que vai morrer mesmo. Começa a não ter mais galho, fruto, e começa a cair mesmo. Ei, quando eu olho para o vale de ossos secos, Deus chamando Ezequiel para uma viagem, e a viagem de Deus para Ezequiel levava até um vale e diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. E a Bíblia diz que Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, poderão então viver esses ossos? Ezequiel, sabido, disse: olha, Senhor, tu sabe, não eu. Eu não sei o que pode acontecer nesta noite,
porque só o Senhor, Ele é dono da onisciência. Mas uma coisa eu acredito, que a tua história vai mudar, porque você vai sair daqui transbordando. A tua botija a partir de hoje vai ser cheia de azeite, porque quando esses 7 Espíritos de Deus começar a derramar azeite aqui nesta noite, Deus vai fazer uma transformação, uma diferença sobre a tua vida. Aonde tem azeite tem diferença. Aonde tem azeite tem diferença. Aonde tem azeite tem diferença. E quando eu olho para a porta do lugar santíssimo, feito da madeira da oliveira, irmãos, isso não é outra coisa não, porque tem muita gente que tem vários pensamentos, segundo a história da Bíblia. Mas o meu pensamento é que Deus estava falando para os pastores: ei, dentro da tua igreja tem de ter azeite. Deus estava falando para o sacerdote: entra no lugar santíssimo, mas não vai seco não. Ei, jovem, se você não tem liberdade para adorar lá, começa a estrangular, a fazer a diferença, vai quebrando o protocolo, mas deixa o azeite da tua vida ser transbordado. Oh, vacheca, laçai, cadavachorro. Deus está me dizendo aqui que Ele conhece o teu coração, moça. E sabe que Ele está batendo forte e desesperado, clamando uma voz de consolo. Mas Ele disse que Ele é o teu consolo aqui nesta noite. E que Ele vai falar a tua vida e vai mostrar para você que Ele não te abandonou e nem nunca vai te abandonar. Porque poderia uma mãe abandonar o filho, mas o Senhor jamais nos abandonaria. E aí eu entendo, irmãos, que os pensamentos de Deus não é o mesmo nosso. E entendo que não importa o que você fez nesse dia de hoje. Mas a Bíblia diz que se nós humilharmos, orar, buscar a face, arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Ei, talvez muitos tenham sido juízes na sua vida. Mas só tem um que é juiz do juiz e quem julga a tua causa e mostra para você que Ele é contigo. Quando eu olho para a oliveira, irmãos, eu fico vendo, segundo a história, a oliveira é uma árvore perene. Ou seja, ela dá em qualquer lugar. Ela dá nos pedregulhos, ela dá nos vales e ela dá na terra fértil. Vamos trazer isso para as nossas vidas, vamos. E então eu entendo, irmãos, que não pode só ser crente quando está tudo bem, viu, jovem? Não pode só ser crente, obreiros, quando vai tudo bem. Tem de ser crente ao meio dos pedregulhos, tem de dar fruta aos meios pedregulhos, tem de crescer e ser fértil ao meio da adversidade. Lá no vale, nesse momento que você está, Deus está dizendo para você: seja crente, seja fiel, permanece firme, vai até o fim. O que Deus falou com Daniel: você está no cativeiro, muitos estão querendo cortar suas pernas, mas não tem problema não. Daniel, tu porém, vai até o fim, porque quando nós vamos até o fim, irmãos, há uma diferença muito grande sobre a nossa vida. Para mim correr que não vai dar tempo. Vou partir para o final para mim concluir, porque eu quero fazer um negócio de baiano aqui nessa noite. Porque não cabe a mim, irmãos, fazer nada, quem faz é Jesus. Segundo a história, a azeitona, ei, Deus está falando, vai falar com você de uma forma tão especial e você vai começar a entender muita coisa. A azeitona, irmãos, ela é colhida de duas formas. Porque primeiro eu entendo que uma azeitona lá, largada, é um fruto tão pequeno, parece uma coisa tão insignificante. Assim é o crente que não foi banhado por Jesus. Assim é o crente que ainda não aceitou Jesus. Tem até um jovem bonito, extrovertido. Se ele não fosse paulista, eu achava que ele era até baiano pela alegria dele. Viu, querido? Dessa noite, Jesus está me dizendo. Pode até parecer insignificante, como uma azeitonazinha pequena lá. Mas Jesus vai te colher nesta noite. Ah, vai, eu não tenho dúvida que Deus vai passar na tua vida, vai falar o teu coração e você vai sair daqui de maneira diferente. Porque de certo é que o meu Senhor tem um plano na tua vida, como teve na minha e continua tendo. A diferença é que uns dá lugar e outros, irmãos, fica aí, né? Moribundos, fechados. E eu vejo duas formas de colher a azeitona. Ou alguém vai lá e começa a bater com vara para elas caírem. Ou então alguém vai lá na árvore e começa a chacoalhar, ó. Eita, Jesus, você está entendendo aí por que a luta, jovem?
Você está entendendo aí? Tem muitos aqui que está sendo batido de vara, né, jovem? Tem muita gente aqui, diz o Senhor, que está sendo batido de vara e não está entendendo. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: deixa bater em você, deixa te apontar, deixa te apedrejar, mas Ele vai fazer a diferença. Oh, vaxé, calaçai, candavaxô. Porque o mundo é difícil mesmo, irmão. Eu com 17 anos ainda, a minha mulher me levou para fora de casa. E vou fazer quase 11 anos agora de casado. Depois eu vou mostrar ela para vocês. E não é fácil ser jovem. E tem um negócio aqui que parece que depois que casa, a gente fica tudo doido para casar, porque aí resolve o problema do pecado. É nada. Aí é que aumenta. Aí o pecado dobra. Mas a Bíblia diz, ou segundo o adágio aí, diz que não é bom para que o homem viva sozinho, né? Tem problema não, Deus vai abençoar você, vai preparar aí um Isaac, vai preparar uma Rebeca, ainda este ano, se você acreditar, querido. Não estou falando aqui de Santo Antônio não, porque Jesus não casa ninguém, viu? Existe uma comunhão, é uma combinação. Eu concordo com seus defeitos, você concorda com o meu, nós vamos casar e vamos viver que é uma benção. Oh, porque tem gente que pensa que Jesus é Santo Antônio, né? Que fica casando os outros, preparando. Não, irmão, Jesus só prepara. A Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra, Ele vai lá no céu e liga. Mas tem muita gente aqui, para mim não sair da palavra, que as varas estão batendo em você. Outros aqui que está sendo balançado. Eu vejo gente aqui nesta noite, jovens, Deus está te vendo. Você está sendo balançado. E estão balançando você, Fica tranquilo, não vai parar por aí não. Porque depois da azeitona colhida, irmãos. Eita. Precisa extrair o azeite. Alma de Jaque, nós vamos louvar de novo. Pode ser, irmãos, aquele hino nos 5 minutos que eu tenho aqui, pode ser? O mesmo louvor de novo. Depois de colhido, não pensa você que fica no chão, não. Não acabou, não. Eles começam a esmagar a azeitona, ó. Ó. Oh. Você sabe quem já tomou caldo de cana? Passa uma vez, passa a segunda, passa a terceira. E quando pensa, a gente fica doido para tomar o caldo de cana, o moço fala: peraí que ainda vem o mais gostoso é agora. O moço vai lá, dobra, dá uma torcida e enfia de novo na moinha. Outro dia eu perguntei para o homem, ele disse que é dali que vem o doce. É da quarta dobra. É da quarta passada. Ei, jovem, talvez está doendo, mas fica tranquilo aí. Porque depois de espremido, quando não dá para espremer, eles começam a pisar lá no lagar, vai maçando. Vassouro. Tem alguém te pisando, né? Fica tranquilo, porque depois ele escoa lá. Aí olha, quando vê tá o azeite puro, o azeite está aqui. E o azeite serve para algumas coisas. É para embelezar, é para ungir, é para sacrifício religioso. O azeite serve para transformação. O azeite serve para iluminar, para a luz. Haja vista que os candelabros, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: olha, Moisés, a chama tem de arder continuamente sobre o altar. Não podia apagar a luz do lugar santíssimo, porque senão o sacerdote entrava e saía pisando em tudo, mas tinha de manter a luz acesa. E para manter a luz acesa é preciso azeite. Quer ter a tua luz acesa? Deixa o azeite de Deus transbordar. Quer ter a luz acesa? Deixa o azeite de Deus transbordar na tua vida. Ah, show. Outro dia nós fala mais. Segundo a história, o azeite servia para embelezar. Tem gente que fica aí se preocupando com a estética, né? É estética, é homilética, é tanta coisa, é omelete. E vem se embelezando tudo. Não se preocupa com esse negócio não, que é secular, é coisa do mundo. Deixa o azeite de Deus pairar sobre a sua vida, derramar sobre a sua vida. Daí você vai ver você ficar bonita. Porque quer ser bonito, seja cheio da presença de Deus. Quer ser bonito, seja cheio da presença de Deus. Quer ser bonito, seja cheio da presença de Deus. Tu vassai calavacharavandore. Mas tu é bonito, rapaz. Quer ficar mais bonito? Tu é daqui de São Paulo mesmo? Não é da Bahia não, é? Ixi, já é outro país. Paraíba já é outro país. Como é que é teu nome mesmo?
Leandro, você quer ir morar no céu, Leandro? Quer ou não quer? Quer mesmo? Só tem um caminho, é levantar sua mão e falar: Jesus, eu te aceito, eu quero andar contigo e aí eu quero ir para o céu. Eu queria te oferecer outros caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas que para Deus só leva à perdição. Eu queria dizer para você, Leandro, que você pode continuar fazendo as mesmas coisas, que você vai para o céu. Talvez até você já viu por aí, muitos crentes continuando a fazer as mesmas coisas, mas estão disfarçados de crente, quando na verdade no dia diante do tribunal de Deus, Deus vai falar: afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. E aí não importa se prega bonito, se louva bonito, não. Mas se você quiser ir para o céu, só tem uma chave, é fazer o que ela fez aqui e está chorando. Sabe por que essa mulher aceitou Jesus? Porque a vida dela, como está, não pode mais continuar. Ela não aguentaria mais um dia. Está difícil ou não está, querida? Você não aguentaria mais um dia sem Jesus. Mas nesta noite, você vai sair daqui diferente, dizendo: eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. Pode até estar tudo bem, viu, Leandro? Mas se não tiver Jesus, não vai nada bem. E se você quiser, meu filho, eu só posso te pedir para você levantar sua mão e aceitar Ele. Porque daí eu quero ver você corajoso e agora. Quer? Eu quero que os irmãos ouçam isso aqui. Você pode falar, por favor? Eu vou fazer isso não porque eu vim aqui na frente, porque eu estou diante de todo mundo, cara, mas porque eu preciso realmente mudar de vida. Levanta a tua mão, adore a Deus, levanta e começa a cantar. Levanta e começa a cantar. Ei, Jesus grande, Deus está derramando o azeite nesta noite. Deus está derramando, há uma dispensação de azeite para sendo derramada. Vai louvando, por favor, querido. E quem sabe nesta noite, viu, Leandro, o Espírito de Deus seja sobre a sua vida, te batiza, você vai sair daqui falando em língua, o nome de Jesus vai ser glorificado, a tua história vai mudar, a tua história vai mudar. Eita, Jesus, é só da glória, querido. Deus conhece o teu coração, sabe da tua necessidade, viu, querida? Aproveita hoje e fala: Jesus, eu quero ser batizada. Ei, você que está aí na nave da igreja, enquanto vamos louvar, eu quero te pedir, dá glória a Deus, que você vai ser renovado, restaurado. Deus vai batizar você com o Espírito Santo e vai pousar sobre a tua vida. Pode começar a tocar, por favor, querido. Aleluia, Ravaxé, Calaçaia. Oh, meu Deus, parece que eu vejo os querubins dizendo um para o outro: se prepara aí, se prepara aí. Parece que eu vejo os anjos, os 7 espíritos dizendo um para o outro: se prepara aí. Eita, Jesus, meu Jesus, parece que eu ouço, meu Deus, dizendo: se prepara, vai se preparando, vai se preparando, vai se preparando que eu vou derramar. Meu Jesus, meu Jesus. Ai, com vassou, tu vassai, calavassou. Pode profetizar o Espírito Santo sobre a vida dela. Pode profetizar, viu, João, o Espírito Santo sobre a vida dele. E você que não é batizado com o Espírito Santo, nesta noite você vai ser batizado. Ah, Deus está dizendo aqui: o 7 Espírito vai derramar. Há um derramar do 7 Espírito. Há um derramar. Oh, Sheva, Calaçava, Show, Orivaxé, Vassai. Silvinha, Deus me manda te dizer que é um derramado do 7 Espírito de Deus sobre a tua vida. Você hoje vai ser recompensada pelo teu Senhor. Meu Jesus, eu vejo gente aqui chorando. Isso não é emocionalismo. O mundo aí fora não entende, mas a igreja que tem um azeite, Deus sabe que não pode faltar o azeite. Vassai, calaçou, vassai. Eu ouço os anjos falando um para o outro. Vai começar. Acredita se você quiser. O azeite que serve para curar já está sendo derramado. E o Deus já está curando aqui, viu? Oh, vassavaxé, catavassá. Cheio de abandorevas.